Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo dos crimes contra a dignidade sexual, mais precisamente dos crimes contra a liberdade sexual. E falaremos agora sobre o crime de importunação sexual, que surgiu no Brasil em 2018, após a polêmica discussão vinda à tona depois de um fato que aconteceu com uma mulher em um ônibus, onde um homem praticou um ato que não foi enquadrado como crime de estupro. Eu vou colocar para vocês uma reportagem do Fantástico da TV Globo, que aborda um pouco dessa questão da época polêmica e o surgimento, portanto, desse novo tipo penal, que é o crime de importunação sexual. Frequência de abuso no transporte público, a importunação sexual, agora é crime e dá cadeia. A lei sancionada essa semana representou uma vitória na luta contra o assédio. Um caso foi decisivo para aprovar a nova legislação. O episódio traumático vivido pela Cíntia num ônibus em São Paulo. Eu vi a cara de prazer, acho que foi o que mais me indignou, sabe? Eu vi a cara de prazer no que ele estava fazendo. Poderia ter acontecido com qualquer mulher que usa transporte público. Uma estudante, uma dona de casa, uma enfermeira, uma comerciante. Foi com uma paulista de 24 anos, casada, mãe de 2 crianças, assistente de administração. Foi com a Cíntia. Era aproximadamente entre 12:20. Eu estava indo para o trabalho. E eu sentei próximo da janela. Só que por causa do calor, o sol estava batendo em mim. Aí eu saí do banco da janela e vim para o banco que estava próximo do corredor. O dia era 29 de agosto do ano passado. Ele passou a catraca e encostou. Quando eu olho para o lado, ele estava se masturbando ainda, estava com o pênis para fora. Pegou essa região aqui do ombro descendo, voou aqui no meu pescoço. Peguei a bolsa e gritei, tarado, o que eu sou? Foi essa sensação que eu tive. Assim, não sou ninguém. O produtor do Fantástico, Diego Zanqueta, estava passando bem na hora pela Avenida Paulista e registrou a confusão. Os policiais bloqueiam a entrada do ônibus para impedir o linchamento do jovem. O jovem é Diego Ferreira de Novaes, um ajudante de pedreiro de 28 anos. Eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo naquele dia. Foi um dia infeliz na minha vida. Ao mesmo tempo que tinha pessoas ali do lado me dando força, tinha pessoas reclamando porque formou um trânsito, porque formou um caos ali na... Tinha muita gente. Tira a foto dele, tira a foto dele. Ela foi adiante, fez a denúncia. Mas Novaes não ficou na prisão. Mesmo com 16 passagens por ato libidinoso e estupro, ele acabou solto. Fiquei me perguntando o que é a mulher para a sociedade, porque foi horrível. E quando você chegou em casa, o que você fez? Aí eu dei um abraço na minha família, nos meus filhos. Aí na TV já tinha reportagem. Foram vários banhos, assim, durante o dia, porque assim, acho que aproximadamente uns 3 banhos. Porque eu ficava com aquele incômodo e com aquele cheiro de que parecia que ainda estava... É horrível. 4 dias depois, o abusador voltou a agir. Dessa vez usou violência. Foi preso e está até hoje numa ala para doentes mentais deste presídio. A partir dessa história, a história da Cíntia, as coisas começaram a mudar. Muitos outros casos de abuso no transporte público apareceram. E as discussões sobre esse tema ganharam força. Até que no início dessa semana entrou em vigor uma lei. E um crime que antes não existia passou a existir. O crime de importunação sexual. O caso da Cíntia chamou a atenção da sociedade, das autoridades, da necessidade de realmente criar um tipo penal próprio. O que é exatamente importunação sexual? Qualquer ato libidinoso de cunho sexual sem o consentimento da vítima, a encoxada nos transportes públicos,
exemplos, a forçação de barra numa balada. É inconcebível que uma mulher que está numa balada seja presa numa parede para que ela fique ou beije aquela pessoa. A lei agora determina pena de 1 a 5 anos de prisão para o crime de importunação sexual. Antes, uma situação assim era considerada contravenção penal e o agressor só pagava multa. Isso acontecia a cada 2 horas e meia no estado de São Paulo no ano passado. Foram 326 ocorrências só no transporte público. Um dia depois da nova lei, a delegacia da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, registrou o primeiro crime de importunação sexual do estado. Dessa vez, a vítima foi a Alessandra, uma costureira. Me deparo com um cidadão vindo na minha direção, se masturbando. Você escuta casos assim, aí você fala, se eu pegar, eu vou, bato, não sei o quê, mas na hora você não tem reação. Desde o ano 2000 que ele já tem passagens por atos semelhantes. Em razão dessa pena branda, né, do passado, as pessoas praticavam os crimes e permaneciam impunes, como foi o caso dele, né? Desde então, pelo menos 4 outros homens foram presos em flagrante no estado de São Paulo. 29 ocorrências de importunação sexual foram registradas. Uma delas no metrô. Um homem apalpou uma adolescente. A outra foi no trem. Um homem passou a mão na perna de uma passageira. Impacto, acho que do que aconteceu comigo, trouxe muitas pessoas, trouxe muitos casos, então eu sabia que eu não estava sozinha. Mas eu conheço gente que só se limpou e desceu. Tem que denunciar. Virar a página, é possível? Apagar, não. Mas eu preciso seguir em frente porque eu tenho uma vida. Você continua pegando ônibus? Continuo, normalmente, porque essa é a minha realidade, então não tenho o que fazer. Então, pessoal, esse foi o fato de 2017 que chocou o Brasil, né, que aconteceu no interior desse ônibus. E por que Diego foi colocado, né, esse rapaz que cometeu esse crime, por que ele foi colocado em liberdade? E aí causou muita indignação. Porque na época não existia esse crime de importunação sexual, né? E por que não foi estupro, professora? Né? Ele ejaculou nela. Então, porque é o seguinte, como nós já vimos, o estupro, ele dispensa o contato corporal, sim, entre o estuprador e a vítima. Mas ele reclama o envolvimento físico da vítima no ato libidinoso, né, decorrente do constrangimento, mediante a violência ou a grave ameaça. E no comportamento deplorável de Diego, não houve nenhum envolvimento físico, né, nenhum comportamento ativo ou passivo, não houve nenhum envolvimento físico da vítima no ato libidinoso, né? Ela estava sentada no banco do ônibus, mexendo no seu celular e foi surpreendida pela ejaculação no seu ombro e no pescoço. Então aí foi percebido o vácuo na legislação brasileira. De um lado estava o crime de estupro, de natureza hedionda, e do outro lado estava uma mera contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, que é uma infração de menor potencial ofensivo. E aí precisou se criar uma figura intermediária, sem a gravidade do estupro, mas também sem a brecha para impunidade da contravenção penal, que a gente sabe no Brasil, né, contravenção penal, enfim. E aí, em 2018, a Lei 13.718 acrescentou ao Código Penal o crime do 215A, esse crime de importunação sexual, que é punido com a pena de reclusão de 1 a 5 anos, então é um crime de médio potencial ofensivo, ok? E não existe mais a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Então, o objeto jurídico aqui, mais uma vez, é a dignidade sexual, né? O direito do ser humano de não ser incomodado por outra pessoa no campo da sua liberdade sexual. O objeto material é a pessoa, não importa o sexo, tá? A pessoa contra quem o agente dirige a sua conduta criminosa.
Núcleo do tipo penal, né? Tratando agora dos elementos normativos, o núcleo do tipo penal é praticar, no sentido de cometer, de realizar um ato libidinoso, né? E o que é o ato libidinoso? É aquele ato revestido de uma conotação sexual, né? Por exemplo, a masturbação, toques íntimos, contato corporal erótico. Baixa o contato corporal erótico, professora, sim, né? Aquela encoxada no ônibus, passar a mão, por exemplo, né? Ou na festa, ok? Infelizmente acontece bastante nos meios de transporte coletivo e nas festas, né? Nas baladas. Então, esse ato libidinoso deve ser praticado pelo agente contra uma pessoa ou pessoas determinadas. E, evidentemente, sem a vontade dessa pessoa, né? Ou dessas pessoas. Pois se a pessoa concorda com o ato libidinoso, não tem ofensa nenhuma à sua liberdade sexual e aí o fato é atípico. O agente ele deve realizar essa conduta descrita na lei com o objetivo de satisfazer a lascívia, né? O desejo, o prazer sexual dele mesmo ou de uma terceira pessoa. Então, o sujeito pode se masturbar na frente de uma mulher que estava sentada no ponto de ônibus porque isso lhe dá um prazer erótico, ou então porque esse comportamento confere prazer sexual à sua namorada como observadora do ato, por exemplo. Então, aqui a ideia do 215A é proteger as pessoas desse incômodo, dessa perturbação de alguém de natureza sexual, certo? Distinção, professora. Qual é a diferença entre esse crime, exatamente, a diferença entre esse crime e o crime de estupro, que nós já estudamos? Bom, não tem como a gente reconhecer a importunação sexual se nós tivermos a conjunção carnal realizada sem o consentimento da vítima, né? Então, até aí tudo bem. Se ocorrer a conjunção carnal sem o consentimento da vítima, a gente tem a caracterização do crime de estupro. Ok, beleza. Por isso que o 215A, como nós lemos, fala somente do ato libidinoso, excluindo a conjunção carnal. E aí a dúvida pode recair justamente na prática do ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Quando é que esse comportamento acarreta na prática do estupro e quando é que acarreta na prática da importunação sexual, tá? É justamente aí que paira geralmente a dúvida. No estupro, a vítima é constrangida mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ela se pratique um ato libidinoso. Lembram? Já estudamos. Então, existe no estupro uma intimidação do ofendido. E essa vítima, né, a intimidação da vítima, necessariamente deve existir um envolvimento físico da vítima no ato libidinoso. Isso é indispensável, certo? Embora não seja necessário o contato corporal da vítima com o agente. Então, por exemplo, João, com o emprego de uma arma de fogo, ameaça matar Fernanda, e determina que, ameaçando de morte, determina que ela se masturbe. Houve o constrangimento? Houve. Mediante grave ameaça? Ok. Para a vítima praticar o quê? Um ato libidinoso, mesmo que sem o contato físico com o agente. O crime, então, aí é de estupro. Na importunação sexual, nós não temos o emprego de violência ou grave ameaça. Então, a vítima não é constrangida a praticar, nem permitir que com ela se pratique ato libidinoso. Pelo contrário, o ato libidinoso aqui é praticado pelo agente. Por exemplo, João observa José pela brecha da porta do banheiro, quando José tomava banho e começa a se masturbar. José é incomodado sexualmente pela conduta de João, porém não é obrigado a praticar nenhum ato libidinoso. Nós temos aqui, né, João não obriga José, não ameaça José a praticar nenhum ato libidinoso. Aqui nós temos o quê? O 215A. Agora, imagina que depois de algum tempo, João ameaça José, obrigando José a se masturbar, porque isso lhe traz um prazer erótico, aí surge o crime de estupro, né? Então, nós temos, preste atenção,
que o legislador atribui à importunação sexual a característica da subsidiariedade expressa. Vou até voltar aqui o slide, ó. Pena de reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Então, se o ato constituir um crime mais grave, como, por exemplo, o estupro, o agente vai responder por esse crime mais grave, certo? Então, é um crime subsidiário, certo? Existe também a diferença, a distinção que é importante ser feita entre o ato obsceno e a importunação sexual, certo? O ato obsceno está lá no 233 do Código Penal, que diz praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Então, se o sujeito se masturba para uma pessoa específica, por exemplo, sem o consentimento desta, para satisfazer a própria lascívia de terceiro, ele pratica o crime de importunação sexual. Agora, se, por exemplo, a gente se masturbar em um local público, por exemplo, uma praia, sem direcionar sua conduta a uma pessoa ou a pessoas determinadas, então o crime vai ser o de ato obsceno, tá? Sujeito ativo é um crime comum, é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? Admite concurso de pessoas, tanto na coautoria quanto na participação. O sujeito passivo também, qualquer pessoa, independentemente do sexo e da orientação sexual. Só cuidado que, se a conduta consistir em praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzir a pessoa menor de 14 anos a presenciar a conjunção carnal ou algum ato libidinoso para satisfazer a lascívia própria ou de outrem, vai estar caracterizado o crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que é um crime do 218A, que nós ainda iremos estudar, ok? Então, só ter cuidado que sujeito passivo, qualquer pessoa, né, com exceção dessa conduta aqui que eu coloquei para vocês. Quanto ao elemento subjetivo, é um crime doloso e exige o elemento subjetivo específico, tá? Então, é necessária essa finalidade específica, esse elemento subjetivo específico consistente no objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Nós não temos, portanto, esse crime do 215A se o sujeito praticar um ato libidinoso contra a vítima, mas não para satisfazer o desejo sexual próprio de terceiro, mas sim para, por exemplo, humilhar a vítima. Então, depois de uma troca de empurrões, por exemplo, numa festa de casamento, João se masturba e ejacula na camisa do noivo para humilhar perante os demais convidados. Então, aqui nós não temos o crime de importunação sexual, e sim o crime de injúria real, 140, parágrafo 2º, beleza? Quanto à consumação, não se admite modalidade culposa, tá? Não se admite modalidade culposa. Quanto à consumação, aqui nós temos, cuidado, um crime formal. Crime formal. O crime é consumado no instante em que o agente pratica contra a vítima algum ato libidinoso sem a anuência, né, dessa vítima, com esse objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro, ainda que nele não consiga chegar ao desejado grau de satisfação, ou seja, ainda que não tenha orgasmo, ainda que não ejacule, né? Por exemplo, esse local de trabalho, Paulo começa a se masturbar para a colega Maria. O crime se consumou com a realização do ato libidinoso, ainda que Paulo venha a ser preso em flagrante antes da ejaculação, já está consumado, é crime formal. Tentativa é possível, sim, né, já que é um crime de caráter plurissubsistente. Então, imagina, por exemplo, que Paulo começa a olhar para Joana, que é uma colega de trabalho dele, abaixa a calça para se masturbar. Mas antes dele iniciar a prática do ato libidinoso, ele vem a ser preso em flagrante pelo segurança. Então, ele entrou nos atos executórios, abrindo a calça, baixando a calça, olhando para ela? Sim, então pode configurar aí já a tentativa, certo? E é crime de ação penal pública incondicionada. Não deixem de ler a doutrina sobre esse assunto, pessoal.